Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos aqui em mais um dia do Plaboc e hoje, esse dia 148, é um dia muito importante, né? E muito especial. Primeiro, tá? Porque nós vamos terminar no livro de Eclesiastes, um livro de extrema sabedoria, e é um livro de uma sabedoria de um ponto da vida de Salomão que ele já estava idoso. Ou seja, os idosos, né, as pessoas mais velhas, elas já têm uma sabedoria natural da vida. Elas já tiveram uma experiência de vida muito grande, né? E também por se tratar do homem mais sábio. Então, é óbvio que nós estamos falando de Jesus, né? Jesus não conta. Então, esse livro é um livro de extrema riqueza de aprendizado, de vida para nós. Como nós temos aprendido, né? Como nós temos aprendido com a leitura dele. E também, hoje nós vamos estar encerrando mais uma era bíblica. Mais uma era bíblica. Vocês lembram que nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Então, é como se nós estivéssemos vendo o plano da redenção de Deus para o homem numa grande linha do tempo. Não estamos seguindo os livros como as Bíblias normais. Elas estão disponibilizadas. Mas nós estamos lendo todo o texto bíblico de uma forma cronológica. E eu repito, tá? Eu faço menção aqui também, nós estamos usando por base essa Bíblia aqui. A Bíblia de estudo cronológica de aplicação pessoal, tá bom? A capinha dela é essa aqui. Olha, essa Bíblia é maravilhosa, tá bom? Então a gente não está tirando as coisas da nossa cabeça, pegamos uma referência, tá bom? Da CPAD, olha, tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, está muito claro, né? Aqui, ó. É da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É uma excelente editora, é um material muito bom, tá certo? Essa Bíblia é maravilhosa. Então, o que ela faz? Primeiro, ela divide toda a história em 10 grandes eras. São 10 grandes eras bíblicas. A primeira era foi a era dos começos. Nós lemos, então, o começo da família, o começo do universo, a criação do homem, do casamento, as primeiras cidades, as primeiras civilizações, a era dos começos. Depois a gente foi para a era da família escolhida, onde ali começa, né, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó. A terceira era na qual entramos foi o nascimento de Israel, onde se dá ali, de fato, o nascimento da nação Israel, ali no finalzinho, ali na morte, nós vemos ali a morte ali de Jacó, os seus 12 filhos. Então a gente foi vendo ali o nascimento de Israel como nação, entramos ali no Êxodo, os mandamentos, as leis, tudo. Depois nós fomos para a quarta era, que foi a posse da terra. Então a era começos. Depois da era começos, a gente foi para a era da família escolhida. Depois da família escolhida, a gente foi para a terceira era, que é o nascimento de Israel. Depois a quarta era, que é a posse da terra. E aí, depois da posse da terra, nós entramos na quinta era, que é a era que nós estamos agora, que é a era da monarquia unida. Essa era que nós vamos encerrar hoje. Então, até aqui, nós vemos ali pelo final da vida de Salomão, enquanto a monarquia ainda era unida, Israel ainda era um só país, um só reino. E aí Salomão, ele escreve ali os seus livros, e o livro de Eclesiastes, ele está ali como se no final da vida de Salomão. Então, a gente vai vendo que nós estamos aplicando essa leitura de uma forma cronológica. É uma linha do tempo. Nas disposições em que isso foi acontecendo na história. Então isso tem sido muito enriquecedor, tem sido muito gratificante, temos aprendido muito, e nós estamos vendo a palavra de Deus de uma outra forma, sobre um outro prisma. Então hoje é um dia muito especial por isso, porque nós vamos encerrar essa era da monarquia unida, porque nós sabemos que há um juízo de Deus que foi determinado ali quando Salomão ainda era vivo. O que ia acontecer com o reino dele após a sua morte? Deus não fez durante a sua vida
conforme o próprio Deus falou, porque por amor a Davi. Mas que quem ia pagar esse preço, vamos dizer assim, seria o filho de Salomão, né? Então, quando nós entrarmos na nova era, nós vamos ver isso. Mas hoje é um dia especial porque estamos encerrando o livro de Eclesiastes e, junto com ele, estamos encerrando também a era da monarquia unida, o reino unido de Israel. Então, eu quero aqui externar a minha gratidão, a minha glorificação a Deus, porque você chegou até aqui, vencemos mais uma era, sabemos que é difícil, mas Deus ele nos tem ajudado e é preciso o nosso esforço. Nós precisamos colocar isso como prioridade na nossa vida, a palavra de Deus, porque ela nos alimenta, ela nos faz crescer, ela nos aperfeiçoa, tá certo? E ela nos blinda daquilo que é mal, porque nós temos a espada nas mãos. E aí qualquer ataque que possamos vir a sofrer, nós vamos saber nos defender. E o Espírito Santo estará conosco. O Senhor estará conosco. Eu lembro das palavras que o Senhor disse a Pedro. Na verdade, ele disse aos discípulos, né? Mas Pedro foi aquele que primeiro teve essa oportunidade. Ele falou que quando eles estivessem diante das autoridades, diante de reis, diante de governantes, o Senhor colocaria as palavras em suas bocas. Que eles não precisavam se preocupar com o que eles iam falar, que o próprio Deus iria conduzi-los. E isso é maravilhoso. Da mesma forma, isso acontece com a nossa vida. Nós não precisamos nos preocupar. Nós precisamos estar prontos. Precisamos ter o conhecimento. Precisamos ter o domínio da palavra. E aí o Espírito Santo ele vai atuar com poder e com graça. Tá bom? E eu quero dizer para você, se você quiser essa Bíblia aqui, tá? Eu vou deixar o link está aqui na descrição. Se você quiser adquiri-la, tá bom? É uma grande oportunidade, tá? É um material maravilhoso. Olha só, olha a grossura dessa Bíblia aqui. Conhecimento bíblico, queridos. Conhecimento bíblico. Isso aqui vai te ajudar muito, tá bom? Então o link está na descrição. Se você quiser adquirir a Bíblia, é só acessar aí o link, tá? Então você pode parcelar, enfim, você pode fazer o que você quiser, tá? Então fica aqui a nossa dica, tá bom? E também o material mestre que está dando aqui as diretrizes da nossa leitura, tá bom? Então vamos orar a Deus, pedir que Ele nos abençoe nesse último dia de leitura de Eclesiastes da era da monarquia unida. Senhor nosso Deus, nós pedimos que Tu nos auxilie em mais um dia, que Tu abras o nosso entendimento e que possamos alcançar os mistérios da Tua palavra. Nos aperfeiçoa e principalmente nos permita praticar essa palavra que vemos lendo, Senhor, que estamos lendo. Nós assim oramos, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos lá? Então hoje nós vamos ler Eclesiastes 9, a partir do verso 13, porque até o 12 nós já lemos na nossa última leitura. Então vai ser do 13 até o 18. Vamos ler todo o capítulo 10, todo o capítulo 11 e todo o capítulo 12. Tá bom? Então Eclesiastes 9, 12. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Na verdade, seria a partir do 13, né? Mas tudo bem. Também vi, verso 13, debaixo do sol, este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Olha o exemplo de sabedoria. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. E aí um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. E com a sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada. E logo já não se dá atenção às suas palavras. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Louvado seja Deus. Então olha só.
Então o Senhor está falando aqui da importância da sabedoria, que é melhor do que a força. Então nós, o que eu posso aplicar disso na minha vida? Tá? A palavra de Deus. É melhor do que muita força, é melhor do que a força. Porque não é você que vai resolver. Não é você que vai meter o braço, né? Que vai, eu vou ganhar essa guerra na força, né? Vou ganhar essa guerra no ódio. Né? Sou eu que vou revidar ali o que fizeram comigo. É só seguir a palavra. A sabedoria é temer a Deus e viver a palavra. Aí Deus assume o controle. Por isso é sábio. É Deus que vai assumir o controle. É Ele que vai julgar a sua causa. É Ele que vai cuidar da sua questão. É Ele que vai mover. É Ele que vai cuidar. Entende? Por isso que o que nós precisamos fazer é o quê? É usar a sabedoria. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Porque se você viver a palavra dele, aí ele vai atuar, aí ele vai agir, aí ele vai entrar com providência. Porque é a palavra dele. E a palavra dele não volta vazia. Agora, se é a sua palavra, se sou eu que quero resolver, se sou eu que quero solucionar, eu quero revidar, eu quero me vingar, eu quero pagar o olho com olho, dente por dente, aí já não tem mais a confiabilidade e o comprometimento da palavra no meio. Tá certo? Então, são ensinos maravilhosos para nós, irmãos. Eclesiastes capítulo 10. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. É a história do amor fazer barulho. O mal faz barulho. O mal faz, a loucura faz. As coisas erradas fazem barulho. O amor não, o bem não. O bem não faz barulho. E nós não precisamos fazer. Jesus ele vai falar isso. Olha só, o que você faz com a sua mão direita, a sua esquerda não precisa saber. O que você faz com a sua esquerda, a direita não precisa saber. Vamos lá, verso 2. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Olha só. Fica tranquilo. Estão se levantando contra você? Fica tranquilo, a tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol. Um erro cometido pelos que governam. Aí já vem os que governam, as lideranças, não é isso? Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como servos. Quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com ela se ferirá. Quem racha lenha se arrisca. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá um encantador? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato destroem. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquete logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo, para recuperar as forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre. Mas isso tudo se paga com dinheiro. Nem pensamento insulte o rei, nem
mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e serem alados, e seres alados, né? Ou seres que voam, poderão divulgar o que você disser. Olha só que coisa interessante isso aqui. Olha só. Nem em pensamento insulte o rei. Nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico. Porque uma ave do céu pode levar as suas palavras. E seres alados, seres que voam, poderão divulgar o que você disser. Por quê? A gente vai ver Jesus explicando isso de uma forma linda. Ele diz assim: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Por quê? Porque aquilo que sai revela o coração do homem, revela o que ele tem dentro dele. Só que você pode enganar as pessoas à sua volta, mas você não engana a Deus. Eu não engano a Deus. Então, se eu estou mesmo no meu quarto sem ninguém, mas eu estou amaldiçoando pessoas, eu estou insultando pessoas, eu estou querendo mal de pessoas, eu estou torcendo para que as pessoas se deem mal. Às vezes eu estou torcendo para que o meu próprio irmão se dê mal, para que o meu próprio irmão seja prejudicado. Eu estou externando isso e o Senhor está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. E ainda assim, a palavra que fala de que isso vai ser sabido das pessoas. As pessoas vão saber quem você realmente é. Ou seja, a sua máscara ela vai cair. A nossa máscara ela vai cair. Então pense nisso. Fique atento a isso e valorize. Valorize a palavra de Deus. Então não perca tempo querendo se vingar, querendo que as pessoas se deem mal, insultar pessoas. Nada disso, amaldiçoar pessoas. Nós precisamos fazer aquilo que nós temos que fazer. Viver a nossa vida, ajudar quem nós pudermos, orar por quem pudermos, pregar a palavra de Deus, viver, ser servos de Deus, sermos cristãos, sermos pequenos cristos. Tá bom? Vamos lá, Eclesiastes capítulo 11. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparte o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que a desgraça pode cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair, ficará. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então, que conselhos lindos. Faça a sua parte. É isso que está querendo dizer aqui. Faça a sua parte. Quem fica observando o vento não vai plantar. Ah, é melhor agora, é melhor. Não. Fazer o bem é sempre. Viver a palavra do Senhor todos os dias. Realizar a obra de Deus, aquilo para o qual você foi chamado, eu fui chamado, todos os dias, todos os momentos, todos os aspectos. Fazer o bem, fazer o que tem que ser feito. Ser um bom cidadão sempre. Sempre. Ser cortês, ser fiel, ser do bem, ser uma pessoa boa, ser amoroso, ser amável.
ter domínio próprio. É o tempo todo. É o tempo todo. Não precisa observar o vento, a chuva, as nuvens. É fazer isso o tempo todo. Tá certo? Isso é importante. E por fim, fechando o livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, né? É a conclusão do livro. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles, né? Não tenho neles contentamento, não estou satisfeito com os meus dias agora. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se deles, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, lembre-se do seu Criador, antes de tudo isso aqui acontecer, antes que se rompa o cordão, antes que se quebre a taça, antes que o cântaro se despedace, antes que a roda se quebre, antes que o pó volte à terra. Lembre-se do teu Criador. Lembre-se de Deus. Tema o Senhor. Seja fiel a Deus. Cumpra a sua palavra. Viva a sua palavra. Obedeça a sua palavra. Seguindo. Verso 8. Tudo sem sentido. Sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Né? Fala, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Vaidade de vaidade. Verso 9. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite, para a produção de livros. E estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido. Seja bom, seja mal, louvado seja o Senhor. Qual é a conclusão que ele chega? O fim dessas coisas, a conclusão, depois de se ouvir tudo isso, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Eu sempre gosto de citar Provérbios 8:13, que o que é o temor a Deus? O que é o temor ao Senhor? É aborrecer o mal, né? Aborrecer ali o pecado, aborrecer a língua, a língua maldizente. Então é muito importante temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E o que nós estamos fazendo aqui com o Plaboc? Expondo os mandamentos. E cabe a mim e a você guardarmos isso. Cabe a mim e a você meditarmos nisso. Cabe a mim e a você lutarmos para que o nosso coração tenha lugar e tenha espaço para os mandamentos do Senhor. Então é temer e guardar os seus mandamentos. É isso que é
essencial para o homem. É isso que ele está falando. É essencial para o homem. O que é essência? É fundamental, não dá para não ter, não dá para viver sem. Então, meus irmãos, valorize a palavra de Deus, valorize o estudo da palavra de Deus, valorize o aprofundamento da palavra de Deus. Né? Aqui fica uma dica que eu quero compartilhar com os irmãos, que vocês leiam também livros cristãos, leia livros. Busque se aprofundar, tá certo? Busque melhorar, busque conhecer mais a palavra. E como que você pode conseguir isso? Né? Há amigos maravilhosos que são os livros, que vão te fazer, olha, que vão fazer sua mente expandir, se não assim, no bom sentido, explodir de conhecimento, para que vocês tenham uma perspectiva nova, para que vocês olhem algumas passagens de uma forma diferente, para que vocês vejam Cristo por uma forma diferente, para que vocês possam ver a religião por uma forma diferente, para que vocês possam ver, e eu possa ver o amor de uma forma diferente, o ódio de uma forma diferente, a santificação de uma forma diferente. Então nós precisamos ter esse entendimento. Essa é a nossa essência. Guardar os mandamentos do Senhor e temer a Deus. Então fica aqui a minha dica, tá bom? E aqui a gente encerra essa era bíblica, a era da monarquia unida. E mais uma vez reforçar que eu sou muito grato ao Senhor por essa experiência com vocês. Tem sido maravilhoso, né? Poder preparar esses vídeos e também estar lendo a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. A gente reler, a gente reestudar, a gente refletir juntos. Por isso que é importante o seu comentário, que você possa comentar aqui qual desses ensinamentos, qual dessas lições de vida aqui mais te marcaram, as lições desse dia que lemos aqui, nesses capítulos 9, 10, 11 e 12. O que foi importante para você? O que você vai levar para a sua vida? Né? O que te marcou? Ali te marcou profundamente. Fez ali uma cicatriz, falou, isso aqui é muito importante. Eu vou viver isso. E também não deixe de se inscrever aqui no canal. Não deixe de fazer o triplo C. Curtir esse vídeo, comentar nesse vídeo e compartilhar esse vídeo. Eu conto com a sua ajuda. Né? Estamos chegando aí a uma nova era bíblica. E vai ser maravilhoso também poder desfrutar isso com cada um de vocês. E eu aguardo vocês aqui. Aguardo você aqui para que a gente possa continuar crescendo na graça e crescendo no conhecimento da palavra. E fazer aquilo que a palavra ela nos orienta. Né? A conclusão é essa: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque isso é essencial para o homem. Não podemos viver sem. Não podemos caminhar sem. Não podemos tirar isso do nosso casamento. Não podemos tirar isso das nossas igrejas. Não podemos tirar isso da educação dos nossos filhos. Não podemos tirar isso da nossa vida espiritual. Não podemos tirar isso da nossa vida financeira. Não podemos tirar isso da nossa vida profissional. Não podemos tirar isso da nossa vida estudantil. Não podemos tirar isso, porque isso é essencial. Isso não pode faltar. O temor a Deus e a guarda dos seus mandamentos. Conhecer a sua palavra, viver a sua palavra e gozar dos frutos e benefícios que é viver a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos agradecer a Deus por esse aprendizado. Nosso Deus, muito obrigado. Encerramos aqui mais uma era bíblica. E o quanto nós aprendemos, ó Deus. O quanto nós aprendemos ali com Samuel, aprendemos com Davi, aprendemos com Salomão, com os erros, com os acertos e tantos outros servos e personagens que estão diretamente ligados à nossa vida, à nossa conduta. Te louvamos por esse aprendizado, por essa bênção, por esse crescimento. E pedimos que o Senhor nos abençoe e nos permita praticar aquilo que estamos lendo, aquilo que estamos aprendendo. Assim, nós oramos, agradecidos ao Senhor por mais esse ciclo, e já te louvando pelo ciclo que há de se iniciar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a sua saúde, a sua congregação, e que em tudo o nome do Senhor seja em nós glorificado. A paz do Senhor Jesus, e até o nosso próximo dia de leitura, que estaremos inaugurando uma nova era bíblica. A paz do Senhor Jesus.